Uma dúvida que eu recebo com frequência no consultório é sobre o somatotipo. Será que o planejamento ele tem que estar intrinsecamente ligado ao somatotipo atual do indivíduo, seja ele um ectomorfo, um mesomorfo, um endomorfo? De onde vêm esses tipos de caracterizações? Será que precisa ser feito? Bom, eu vou trazer uma análise de um paciente que eu fiz aqui do somatotipo dele, da primeira avaliação e a avaliação atual, e explicar para vocês como é que funciona esse tipo de análise. Primeira coisa que nós temos que fazer é voltar no tempo, lá na década de 40, para poder entender um pouco desse somatotipo e, posteriormente, a somatocarta que foi criada para avaliação da composição corporal. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é que William Sheldon, que foi o criador do somatotipo na década de 40, ele, a partir de estudos observacionais, queria fazer análise não da composição corporal do indivíduo somente, mas da psicologia por trás do comportamento. Dentro disso, através desses estudos observacionais, ele classificou o indivíduo em ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Ectomorfo, como sabemos, são indivíduos que têm uma linearidade maior em relação à questão da estatura e massa, assim como o indivíduo que seria um mesomorfo teria uma robustez óssea mais elevada, uma massa muscular mais elevada e uma adiposidade mais reduzida, mais moderada. Já o endomorfo, ele seria um indivíduo que teria uma maior adiposidade comparada com os outros dois, bem como também poderia ter uma estrutura óssea bem larga. Dependeria do indivíduo naquele momento atual e de outras circunstâncias que eu também vou falar para vocês aqui. Só que isso nós estamos partindo do pressuposto que estamos avaliando a questão dos componentes da composição corporal, músculo, gordura, massa óssea. Só que quando pensamos nesse tipo de estudo observacional lá atrás, do William Sheldon, ele queria avaliar psicologicamente que o indivíduo que seria um ectomorfo, ele seria um indivíduo que teria uma facilidade de conversação, assim como o mesomorfo, ele seria um indivíduo que já não seria tanto quanto o primeiro indivíduo aqui, o ectomorfo. E sim, um indivíduo que ele seria mais ágil, que seria um indivíduo ali mais estressado frente ao meio, e já um indivíduo que seria um endomorfo, que seria um indivíduo que, de certa forma, seria mais introspectivo, que teria mais dificuldade com o meio que ele vive em relação à conversação e etc. Só que, como sabemos, o indivíduo ele não pode ser avaliado o seu comportamento somente com a sua composição corporal. Isso aqui não tem uma aplicabilidade. Tanto que os anos posteriores foram vindo avaliadores que viram que, de fato, isso aqui não poderia ser feito dessa maneira. Posteriormente, Bárbara e Lindsay Carter criaram a somatocarta, que fazem para avaliação dos componentes do indivíduo, do somatotipo. E dessa forma, sim, a partir desse tipo de análise, avaliando o que o indivíduo teria de características no momento atual. Seja de ectomorfia, mesomorfia e endomorfia, que são totalmente imutáveis de acordo com o estado atual do indivíduo. Mas como assim, Léo, o estado atual ele pode ser mudado? Bom, primeira coisa é que nós não temos uma morfia, uma morfologia única. Isso porque o estado de componentes ali, ele tende a variar, massa muscular, massa adiposa, massa óssea. Então, nós não temos um ectomorfo puro, um mesomorfo puro e também não temos um endomorfo puro. Ambos os graus de muscularidade, de tecido adiposo e de massa óssea varia conforme o consumo, exagero alimentar, falta de consumo muscular, uma mineralização óssea mais reduzida. Então, esses graus de morfologia eles podem mudar. A morfia, o ectomorfo pode ser uma época da vida dele um ectomorfo, com um grau de mesomorfia, ou um ectoendo com um baixo grau de mesomorfia, e isso sendo alterado para um indivíduo com uma ectomorfia menor, uma mesomorfia maior e uma endomorfia menor. Vocês vão entender isso aqui agora que eu vou trazer aqui a análise de um PDF de um paciente que eu fiz aqui, e vocês vão ver entre a primeira avaliação e a avaliação atual que ele teve uma mudança e vai ser bem importante para vocês conseguirem compreender melhor esse tipo de análise. Bom, o somatotipo aqui e a somatocarta de Ref Carter de 1990, ele vai levar em consideração que a morfologia do indivíduo ele pode ser variável conforme a ganho de gordura, perda de massa muscular, ganho de massa muscular, uma quantidade de mineralidade mais elevada, no caso do indivíduo com ectomorfo, e ao longo do tempo isso pode tendo variações. E aqui nós especificamos isso com números para poder facilitar e entender depois, dentro da análise aqui, o que cada número significaria nesse momento. Nós temos que levar em consideração que, além da própria questão do somatotipo ser variável de acordo com os componentes e as mudanças, a miscigenação do mundo também é muito importante. Nós temos a miscigenação vasta, então o indivíduo ele não consegue ter um tipo de morfologia única. Vamos entender o seguinte aqui. Quando nós analisamos esse paciente aqui no somatotipo anterior, o grau de ectomorfia dele era o mais elevado entre ectomorfia, mesomorfia e endomorfia. O grau de ectomorfia dele era 4,5. E o que é que significa 4,5? Dentro dessa análise aqui, a ectomorfia aqui embaixo, 4,5 que eu coloco aqui, mostra o quê? Que ele tem uma linearidade relativa moderada,
menos volume por unidade de estatura e mais alongado, de acordo com aquilo que a gente percebeu em consultório, bate diretamente com essa análise aqui, através dessa linearidade dele, que é uma linearidade moderada. Por quê? Porque quando a gente vai olhar a mesomorfia dele de 3,4, mostra que ele é um indivíduo que tinha aqui um desenvolvimento muscular esquelético relativo moderado, que tinha um músculo até que bem positivo, mas não era algo exagerado, e tinha um aumento de volume dos músculos, ossos e articulações mais espessas. Ele era um indivíduo mais alongado, digamos assim, uma quantidade de massa muscular moderada, para ficar de fácil entendimento para vocês. E a endomorfia dele era 2,3. O que significa essa endomorfia 2,3 que está aqui? 2,3 coloca ele com a baixa gordura relativa, pouca gordura subcutânea, contorno visível de músculos e ossos. Então vocês conseguem ver que ele era um indivíduo sim com a adiposidade corporal bem baixa, ele tinha algo em torno de 10% nessa avaliação. Então, o percentual de gordura dele era baixo, o que faz com que a endomorfia seja baixa também. Uma coisa que nós vemos também é que a musculatura dele não era algo extremamente exagerado, era algo mais moderado, um físico slim, com músculo ali. Então, ele tinha um desenvolvimento musculoesquelético moderado, não era algo exagerado como de um fisiculturista, por exemplo. Assim como sua ectomorfia era um pouco mais alta, colocava ele num volume aqui moderado, na sua linearidade. Só que com o tempo, hoje, ele já teve mudanças aqui. Essas mudanças são importantes porque ele destreinou, acabou ganhando gordura corporal, acabou perdendo massa muscular, e obviamente isso traz algumas mudanças na composição corporal. E o que vai mudar aqui, como vamos ver aqui, é que a ectomorfia dele de 4,5 caiu para 4,1. Por que isso aconteceu, Léo? Porque o grau de endomorfia e mesomorfia tiveram alterações junto a isso. A mesomorfia dele, que era 3,4, a robustez muscular, caiu para 3. E a endomorfia dele caiu, subiu para 2,7. Então, o que é que isso aqui nos mostrou? Que ele teve uma redução de massa muscular, tá? Na análise da composição corporal, teve uma elevação no ganho de gordura corporal e, como ele perdeu massa muscular, sua ectomorfia, sua linearidade acabou se elevando. A estrutura óssea dele está mais visualizável, tá? Então, o que a gente consegue perceber é que essas mudanças aqui, elas podem ocorrer de uma avaliação para outra, de um ano para outro, um ano e meio. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bem clássico. Imagina que eu tenho aqui um indivíduo que tinha 6 de endomorfia, tá? Vamos dar só um exemplo aqui para vocês entenderem aqui. Tinha de mesomorfia, vamos colocar que ele tinha 4 aqui, e de ectomorfia, vamos colocar que ele tinha 2,5. 2,5. Vamos botar aqui um E, um N e um E de endomorfia. Esse indivíduo aqui, para critério de análise, aqui vamos entender que ele é um indivíduo com obesidade, que é um indivíduo que tem uma quantidade de gordura mais alta, que tem uma quantidade de massa muscular moderada, mas que tem uma ectomorfia baixa, já que ele é um indivíduo com alto tecido adiposo ali. Se esse indivíduo perde gordura corporal, vamos supor que ele saiu de 100 quilos para 90 quilos. Vamos colocar uma mudança mais expressiva? Vamos botar 80 quilos, tá? Perdeu gordura, ganhou massa muscular no processo, o que é que pode acontecer? Esse 4 que está aqui, da mesomorfia, ele pode acontecer o seguinte, ele se elevar para 5, essa endomorfia que está aqui ficar 3,5, e o grau de ectomorfia dele pode ter subido aqui para 2,8, mudançazinha mais baixa em relação à linearidade. Então, a mesomorfia, a endomorfia, a ectomorfia pode ser alterada conforme o tempo. O indivíduo ele não é somente um somatotipo puro, ele tem uma variação. Por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, nós imaginamos que estamos falando de um endomorfo com características de mesomorfia e uma baixa linearidade de ectomorfia. E, posteriormente, nós temos um indivíduo mesomorfo com uma moderada característica e uma baixa linearidade ainda em ectomorfia. Ele teve uma alteração. Isso pode acontecer por conta da perda de gordura, ganho de massa muscular. Então, espero que vocês tenham entendido.
que tenha ficado fácil de entender. Esse é um vídeo mais longo, dificilmente vocês vão assistir até o final, mas o que assistirem, comentem aqui joinha. Espero que vocês tenham gostado.